você que me acompanha aí por todo o Brasil estudando direito previdenciário. Vamos falar um pouquinho sobre a organização da Seguridade Social dentro da Previdência Social. Então, dentro dessa organização, nós temos conselhos, temos órgãos deliberativos. Então, nós temos o Conselho Nacional de Previdência Social, temos o Conselho de Previdência Social e temos o Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, o Conselho de Recursos da Previdência Social, ele funciona mais ou menos como um tribunal, tá ok? Isso é, ele é o órgão de controle jurisdicional das decisões de processos administrativos dados lá pelos servidores INSS, em agências, por exemplo, na concessão de um benefício. A pessoa teve seu benefício, sua aposentadoria por tempo de contribuição negada, não se conforma, porque acredita que realmente ela demonstrou que ela exerceu atividade, por exemplo, rural por um tempo, depois ela contou as suas contribuições. Ok, ela não se conforma com a decisão ou ela acredita que ela está incapacitada e foi negado, ela poderá interpor um recurso. Este recurso irá primeiramente para a Junta de Recursos. Temos 29 juntas de recursos dentro dos estados da federação do nosso país, que tem 4 membros, isto é, 2 do governo e 2, um da empresa e um dos trabalhadores. Aqui nós não vamos ter os representantes dos aposentados e pensionistas, tá ok? E temos também as câmeras de julgamento. Opa, então todas as decisões da Junta de Recursos que forem contrárias à lei, normas, regulamento, poderá ser interposto recurso para as câmaras de julgamento. Em Brasília, possuímos 4 câmaras de julgamento que também possuem 4 membros, tá ok? Então, lá é uma segunda instância, tá ok? Então, primeiramente, nós tivemos uma decisão da agência que indeferiu um benefício. O segurado recorreu, vai para a junta. A junta deu uma decisão que infringiu, foi contrária ao que está determinado em lei, vai para a Câmara de Julgamento. E por fim, nós temos o Conselho Pleno. O Conselho Pleno, ele tem como o objetivo, a sua função, a uniformização da jurisprudência, tá? Administrativa. Isso é, está tendo conflito sobre um determinado caso, assim, ele vai uniformizar. Vai ser desta maneira, tá? Ele faz jurisprudência dentro aqui, tá ok? Determina como que vai ser aquela função, o que vai ser naquela situação, tá ok? Então aqui nós temos membros, principalmente representantes dos governos com notório conhecimento em direito previdenciário. Deve conhecer muito da matéria para ficar aqui dentro, tá ok? Vamos para frente então, falando rapidamente do Conselho de Previdência Social, lembrando a você que você não deve deixar também de dar uma lida, no texto de lei. Vamos falar sobre os convênios, acordos que o INSS faz com empresas, sindicatos e entidades de aposentados. Então, que visa, em principal, esses convênios, esses acordos que o INSS elabora. Ele se encarrega, essas empresas, sindicatos que acordam ali com o INSS, de processar requerimento de benefício, preparando e instruindo de maneira a ser despachado por servidor da Previdência. Sabe o que acontece aqui? Então pensa na seguinte situação, um sindicato, dos trabalhadores, ele faz esse convênio, recebe todas as instruções e o que ele vai fazer? Vai evitar que aquele sindicalizado ou a empresa, tenha muitos empregados. Para quê? Falar para o cara, quando ele quer se aposentar, ele tem que ir lá no INSS, marcar, enfrentar fila. O INSS já está cheio também, evita-se. O que faz? Simplesmente ele vai já instruir, vai preparar para que o processo chegue às mãos do servidor do INSS pronto, para que possa simplesmente verificar toda a documentação e despachar com cedo ou não o benefício. Então ele vai fazer todo este trabalho, tá? Vai olhar a documentação, vai juntar a documentação, vai instruir, vai deixar pronto para ser despachado, tá ok? Também poderá ser feito para submeter, um requerente, esteja requerendo benefício por incapacidade a exame médico.
e o laudo ser encaminhado para a homologação por servidor do INSS para concessão de benefícios por incapacidade. Até isso pode ser feito? Com certeza, mediante esses acordos e convênios, tá ok? O convênio irá dispor como será feito reembolsos, de eventuais despesas que sejam feitas pelas empresas, por essas entidades, tá? Os convênios, credenciamentos e acordos, tá? Na linha do Seguro Social, por setores e acordos de convênio. Então, nós vamos ter setores dentro da Previdência Social para elaborar estes convênios, credenciamentos e acordos com empresas, sindicatos e entidades para realizar, boa parte desse serviço e agilizar toda a tramitação de processos, de concessão de benefícios. O pessoal que reside no exterior vai depender também de acordos, tá? Com Previdência, que eu faço até uma ressalva. Pode acontecer muitas vezes do trabalhador também estar lá laborando, por exemplo, no Japão e contribuir lá e depois voltar para o Brasil e querer sua aposentadoria aqui. Então, dependendo de acordos internacionais que o Brasil tenha com o Japão, poderá ser feita essa compensação, trazer todo o recolhimento de lá para cá, tá ok? E atenção, deixa-se bem claro nos dispositivos de lei que a realização desses serviços, em hipótese nenhuma, irá gerar vínculo do prestador de serviços com o INSS, perfeito? Outro acordo que poderá ser feito são com os órgãos administrativos, da administração pública, direta, autárquica ou fundacional dos estados, Distrito Federal e dos municípios para a expedição de certidão de tempo de contribuição para ver a compensação dos regimes, entre regime próprio de servidores e entre o regime geral. Então poderá ser feito. Eles elaboram toda essa certidão nos termos, do INSS para simplesmente depois fazer essa homologação e ter então compensadas essas contribuições, tá ok? Esse ponto, tá, de convênios, de credenciamentos, de acordo, também fica aí a dica para a leitura atenta aí dos artigos de lei, tá ok? A tendência é que apareçam questões bem copia e cola do texto de lei, tá ok? Vamos para frente então? Me acompanhe. Pode ocorrer situações em que os contribuintes, a empresa deixa de recolher a contribuição em tempo devido. Esqueceu ou realmente não tinha dinheiro para pagar naquele tempo, não importa o motivo. Importa que recolheu em atraso, não vai ter jeito, vai incidir multa e juros de mora sobre as contribuições em atraso, quando essas contribuições forem das empresas incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço ou com relação às contribuições que são devidas por todos os segurados trabalhadores, bem como a dos empregadores domésticos. Isso é, recolheu em atraso, vai incidir juro ou multa de mora. O que você precisa saber? Saber os percentuais, acabou. A multa de mora, ela será de 0,33% por dia, limitado a 20%. Então, não pode ultrapassar 20%. Então, se chegar nesse percentual, forem tantos dias de atraso, não tem problema. Vai ser limitado só a 20%. Agora, os juros de mora, aí podem ficar um pouquinho mais pesados. Será a taxa Selic contada a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento. Então, vencimento tinha que ser sido pago em junho, não vai contar ali a partir de julho, tá? Mais 1% do valor do montante aplicado no mês do pagamento. É isso que será a multa e os juros de mora quando ocorrer a contribuição em atraso. Deixou de pagar no dia devido, mas vai recolher. Tá ok? É isso que você precisa saber desses dois. Vamos falar de mais algumas disposições importantes sobre matéria previdenciária que estão previstas na lei? Um tema, que se fala recorrentemente é a questão da certidão por tempo de contribuição. Isso é, a contagem, a compensação recíproca entre regimes. Então, é a situação em que você
está contribuindo no regime geral de previdência social, passou no concurso, passa a fazer parte de um regime próprio de previdência social e quer levar esse tempo, fazer uma contagem, levar o que você contribuiu deste regime para este outro, para uma questão, para receber a aposentadoria, por exemplo. Este valor, então, os regimes se indenizam, isto é, o que foi contribuído aqui, o regime geral irá passar para o regime próprio, irá passar os valores de contribuição deste regime para o outro, se indenizando reciprocamente. Tem algumas regras com relação à emissão dessa certidão. Então, claro, pode ser realizado, o convênio, por exemplo, com o regime próprio, ele já pode, fazer as certidões nos termos para que o INSS simplesmente homologue e já faça essa compensação. E temos algumas regras. Quais regras? Primeiro, não é admitida a contagem em dobro, em hipótese nenhuma. Também é proibida a emissão de certidão quando as atividades são concomitantes. Exemplo, você passou então no concurso público, está lá um regime próprio. Porém, você dá aulas particulares também e está filiado obrigatoriamente no regime geral. Ao mesmo tempo, você está exercendo uma atividade no regime próprio e no regime geral. Não pode, então, haver a compensação dessas atividades concomitantes. Pode haver a compensação, por exemplo, você contribuiu, trabalhou durante 5 anos, carteira assinada, contribuindo no regime geral. Após esse período, você passa no concurso e vai para o regime próprio. Não é um período concomitante, não é ao mesmo tempo que ocorrem essas situações. Aí pode haver a compensação. Junto, nem pensar. Então, se ao mesmo tempo você está ali concursado, vinculado ao regime próprio e filiado também ao regime geral, não há possibilidade de realizar a compensação entre regimes. Também não pode se utilizar o tempo, aproveitado para a concessão de aposentadoria em outro regime. Você já está aposentado no regime próprio e passa a trabalhar como empregado, dando aulas no regime geral. Você não pode utilizar o tempo que foi utilizado no próprio para pedir uma aposentadoria. Então, o tempo já utilizado não se utiliza, não se pode fazer essa contagem recíproca e indenizar. Perfeito? Uma questão que aparece muito, já foi diversas vezes questões de prova, é principalmente com relação ao rural. Então, o tempo de atividade rural dentro do regime geral, o que pode acontecer? Pode ser feita uma contagem desse tempo sem problema nenhum, tá ok? Dentro do regime geral. Então, eu posso, por exemplo, ter exercido atividade rural e buscar hoje contar para complementar o meu tempo no urbano. O que não pode acontecer? Dentro do regime geral, por exemplo, você quer a sua aposentadoria por tempo de contribuição. Então, vamos lá. A aposentadoria por tempo de contribuição, se for uma mulher, vai exigir 30 anos de contribuição. E fala a lei de 180 contribuições. Então, nós temos uma carência de 180 contribuições para a aposentadoria por tempo de contribuição, para a aposentadoria por idade e a aposentadoria especial. Você quer essa aposentadoria por tempo de contribuição. Vamos supor que você já tenha contribuído por 20 anos. Então, estava em atividade urbana, contribuindo, trabalhando como secretária. Porém, antes de você iniciar sua atividade como secretária, você teve mais uns 10 anos lá que morava no sítio, trabalhava em regime de economia familiar, caracterizava-se como segurada especial. É permitido a utilização desse tempo para contagem e, formou ali os 30 anos e se aposentar por tempo de contribuição. Desde que respeitado a carência, isso é, deve existir 180 contribuições no mínimo para fazer essa contagem deste tempo sem indenizar. É considerado, através do decreto, este período, esses 10 anos, mesmo que não tenha havido a contribuição, foi antes da lei, foi muito tempo atrás, não teve este período de contribuição anterior, ele vai ser utilizado para contagem aqui no regime geral. Porém,
não se pode levar esse tempo sem indenizá-lo, sem existir contribuição para um regime próprio. Então isso aparece muito, já apareceu em alguns concursos essa situação. Não posso levar então esse tempo de rural, esse tempo que eu não contribuí, que é considerado para o regime geral um tempo de serviço, vai entrar na contagem sem que eu precise indenizar esse tempo. Mas para levar para um regime próprio, para fazer essa contagem, por exemplo, não é permitido, perfeito? Então, como já apareceu, o fulano, ele trabalhou um bom tempo, né, na atividade rural, como segurado, e ele pretende levar este tempo para o regime próprio. Não é permitido se não houver a indenização, se não tiver efetivas contribuições. Então, eu só posso fazer essa compensação, levar esse tempo de um regime para o outro, próprio para o geral, geral para o próprio, quando efetivamente existiu contribuição. Esse tempo foi feito as contribuições, tá ok? E lembrando, então, eu posso fazer essa contagem desde que tenha cumprido a carência de 180 contribuições. Aí pode se contar aquele tempo que trabalhou no sítio com a família. Isso acontece muito na prática, perfeito? Então, agora que já vimos esses conteúdos, vamos fazer algumas questões? Me acompanha aí na tela a sua primeira questão. O Conselho de Recursos da Previdência Social é formado pelo Conselho Pleno, 26 juntas de recurso e 4 câmaras de julgamento. Exercício, facinho, não é verdade? Não é composto por 26 juntas, e sim 29 juntas de recurso. Portanto, a questão está errada. Questão tranquila, né? Vamos para a próxima? Prestação de serviços da entidade que mantém convênio, contrato, credenciamento ou acordo com o INSS não cria qualquer vínculo empregatício. Questão correta. Isso é, qualquer prestação de serviço através desses acordos, convênios realizados, com o INSS não irá criar vínculo entre o INSS e os prestadores de serviços e, em hipótese nenhuma, cria vínculo empregatício. Tá lá, força de lei. Perfeito? Próxima questão. O Conselho de Recursos da Previdência Social é órgão colegiado, integrante da estrutura do Conselho Nacional de Previdência Social, responsável pelo julgamento dos recursos dos beneficiários da Previdência Social, composto por juntas e câmaras. A questão está incorreta. Faltou colocar que temos o Conselho Pleno, também dentro da estrutura do Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, o Conselho de Recursos da Previdência Social faz parte de toda uma estrutura dentro do INSS, na verdade, toda aquela organização da Previdência Social, que temos o Conselho Nacional de Previdência Social, temos o Conselho de Previdência Social, órgão de colegiado descentralizado do Conselho Nacional, e vamos ter os conselhos de recursos, tá ok? A questão está incorreta, Pois falta ainda também o Conselho Pleno, tá ok? Está dentro da estrutura da organização da Previdência Social. Questões tranquilas, Aparece bem assim nos concursos, tá? Uma questão já mais texto de lei, é a questão mudando ali dados, mudando números, tá? Então preste atenção com essa questão da estrutura. Bons estudos para você e nos vemos numa próxima. Até mais!